Vamos agora para a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 1. Então, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Essa segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. A proposta aqui será ver como que os espíritos possam agir sobre a matéria, trazendo para a gente várias explicações. Como a gente já pode ver nos capítulos anteriores da primeira parte, o Livro dos Médiuns vem trazendo para a gente, primeiramente mostrando como que ele foi criado, mostrou para a gente como que os detratores da doutrina espírita se expressavam. Kardec pegou a essência das suas ideias e trouxe para nós uma explicação para que nós pudéssemos entender o que é, ou como era essa proposta, de que forma que a gente vai interagir diante dessas propostas. E, finalmente, nós vamos procurar entender agora a ação desses espíritos sobre a matéria, como que eles agem sobre a matéria. Então, muitas das vezes vão precisar de um médium, mas tem muitos outros recursos, e a gente vai ver todas essas questões, procurarmos ler e comentarmos como temos feito. Então, nós temos que estar no capítulo 1 da segunda parte. Uma palavrinha ficou ali embolada lá embaixo, isso que a gente estava olhando. Mas a palavra lá embaixo é desembaraçada. Posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Reduzida assim a sua expressão mais singela, a questão fica extraordinariamente desembaraçada. A palavra que está embaixo é desembaraçada. Então, nós estamos diante de um fato, ou de vários fatos que ocorreram na época da codificação e hoje ocorrem em outro nível, mas perfeitamente racional, perfeitamente entendível. Então, diante desses fatos, nós temos que procurar raciocinar segundo toda a estrutura filosófica envolvendo esses fatos. Eu costumo dizer que se você estudou mecânica de automóvel, não tem como você consertar um computador. E se você estudou como consertar um computador, talvez você saiba bastante sobre a mecânica do automóvel. Então, ou seja, uma coisa muito material, ou se você estuda uma coisa muito sutil, muito complexa, você fica com a mente propícia a entender uma coisa mais material, mais simples. Mas se você estudou uma coisa muito material, você terá dificuldade de entender as coisas mais complexas, mais transcendentes. Isso não é chamar o outro de burro, nosso cérebro se condiciona a aprender aquilo. Em tudo aquilo que é teoricamente mais fácil, fica mais fácil de aprender. Assim, quando a gente estava no curso de engenharia, as matérias inerentes à engenharia elétrica era mais fácil da gente lidar com ela, da gente aprendê-la. Aquelas que eram relativas à mecânica, a gente tinha uma certa dificuldade a mais. Tinha um colega que ele xingava a barbaridade porque ele tinha muita dificuldade de estudar as matérias inerentes à mecânica. E uma facilidade enorme de estudar as matérias inerentes à eletrônica e eletricidade. Então, em tudo, nosso cérebro vai se condicionar. A gente vai estudar alguma coisa que transcende aquilo que é palpável, a gente fica, mas, como que é mesmo? E aquilo que é palpável, a gente olha, legal, interessante. Então, nós temos a nossa facilidade de aprender uma coisa, a dificuldade de aprender outra. E somente a dedicação àquilo que nós temos dificuldade é que nós vamos aprender. Então, a gente tem que dedicar. E aqui, no caso, a gente tem que procurar entender as interações do mundo dos espíritos com o mundo material. Caberia, antes de tudo, perguntar: por que não poderiam seres inteligentes que, de certo modo, vivem ao nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos, de qualquer forma, a sua presença? A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. Então, na medida que nós começamos a termos determinadas percepções, nós começamos a ter determinados entendimentos, nós começamos, logicamente, a refletirmos qual a possibilidade.
25 anos atrás, se nós falássemos de um telefone que nós transportaríamos em mão, com a bateria portátil, que transmitiria som e imagem, seríamos taxados de loucos, né? Porque há 25 anos atrás a informática estava, pelo menos aqui no Brasil, estava rastejando. Ainda não tínhamos toda essa tecnologia que temos hoje. E em 25 anos, as coisas evoluíram. As coisas eletrônicas, a ciência da eletrônica evoluiu de uma forma assustadora. Você não consegue acompanhar o desenvolvimento da eletrônica, a menos que você se dedique plenamente a estudá-la. Mas, da mesma forma, nós precisamos procurar entender por que ela desenvolveu. Porque algumas pessoas entenderam que era importante, viram que a população se interessava por ela, estudaram e começaram a fazer cada vez mais aperfeiçoamentos. Quando a gente vai estudar eletrônica, a gente vê a complexidade que é, e muitas das vezes a gente estuda partes daquela eletrônica. Então tem pessoas que são especialistas em CI, circuito integrado. Outras pessoas são especialistas em fazer um circuito impresso, montar um monte de CI numa placa. Outros tentam entender de tudo e outros fazem só a programação daquilo ali. Então, vocês verem que são várias partes para chegar a um todo. Assim, a doutrina espírita, nós vamos realmente ver que tem pessoas que têm mais facilidade de entender uma parte, outras entenderem outra, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos entender a doutrina espírita porque ela nos ajudará a caminhar com mais segurança e principalmente a lidarmos com as inovações tecnológicas. E no caso, quando estão nos dizendo aqui, se tinha coisas invisíveis ao torno de nós, à medida que a gente descobre que existe esse mundo invisível ao nosso redor, aguçou-se a curiosidade e, logicamente, algumas pessoas começaram a buscar meios de entender e meios de compreender essas interações e, principalmente, meios de como vou fazer isso. E, a partir desse momento, começa, então, a desenvolver todas as técnicas relativas à mediunidade, assim como desenvolveu essas técnicas da eletrônica. E mais, esta crença tem a seu favor o sentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte, em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada, nem sobreviver ao tempo, se não tiver algum fundamento. Então, toda a estrutura da doutrina espírita, ela teve um motivo de ser, teve uma oportunidade. Ela esteve presente em todo o mundo, em todos os povos, em todas as colônias, as civilizações. Existe a intuição de que existe algo além da matéria. No mundo atual, parece ter sido o número de materialistas ter se tornado maior, mas não é bem assim. Existem grupos de pessoas muito necessitadas da religião, porque a religião alimenta nossas almas. E muitos de nós vamos estar sempre buscando esse momento de refazimento. E aquele que assim não procede, ele vai sentindo, ao longo do tempo, a necessidade de proceder, ou melhor, de buscar a religiosidade, a espiritualidade. E hoje, nós temos aí várias formas da gente estarmos em contato com a nossa espiritualização, seja pela televisão, seja pela internet, seja pelos livros, pelas palestras públicas, sempre estaremos em contato com meios que nos dão a oportunidade de nos espiritualizarmos. Acresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja, tendo sido preciso o cepticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançada ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, aquelas autoridades o estão igualmente, mas isso não passa de considerações de ordem moral. Então, querer achar que A está em erro, B está em erro, como disse o Kardec, é simplesmente uma consideração de ordem moral, porque todos nós estamos aqui buscando um meio de sublimar a nossa existência, procurando um meio de estarmos em contato com a espiritualidade superior para melhor estabelecermos a nossa reformulação íntima, o nosso contato com o nosso eu interior. E assim, todos nós estaremos buscando a valorização
do nosso espírito eterno, do nosso ser essencial, do meio de nós estarmos sempre buscando o aperfeiçoamento do nosso espírito. E a ciência, ela vai ser sempre um ponto importante na nossa estruturação ética, moral e existencial. Então, todos nós estamos aqui inseridos dentro de um contexto evolutivo, onde seremos tão mais felizes no mundo dos espíritos, quanto melhor estivermos feito, quanto de melhor tivermos feito aqui na Terra. Portanto, procuremos fazer o melhor, procuremos fazer aquilo que vai falar bem e mais alto ao nosso espírito, que nos dá suporte e aporte para entendermos melhor a vida em torno de nós. Uma causa especialmente há contribuído para fortalecer a dúvida numa época tão positiva como a nossa, em que toda gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Então, aí chegando aquele momento, que na época do Kardec, já eram poucas as pessoas que queriam se espiritualizar. Aquelas pessoas materialistas estavam praticamente imperando dentro da sociedade, mas tinha aquela questão de querer saber, se inteirar de tudo, se inteirar de todas as coisas, é buscar as informações. E hoje nós temos aí na internet muitas informações, mas cuidado, elas podem te levar para o buraco ou podem te elevar aos céus, depende de como você vai ver, ouvir e se inteirar com isso. Nós temos que ter os devidos cuidados para a gente saber como nós estamos usando e como nós estamos nos inteirando dessas informações e com essas informações. Mas em tudo isso existia a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Então, as pessoas buscavam muitas informações, principalmente as informações do meio religioso, mas como que esses espíritos se manifestam? Como é a vida no mundo dos espíritos? Como é a vida espiritual? Como que esses espíritos podem interagir conosco? E para eles interagirem conosco, precisamos de entender. É aí que está a doutrina espírita nos mostrando essa relação de como se dá a interação do mundo dos espíritos com o mundo dos homens. Ah, mas a gente não precisava disso. A gente já está feliz com aquela informação que nós temos. O Kardec também ele faz uma comparação interessante. Ninguém precisava do telégrafo. Na época dele, a inovação era o telégrafo. Ninguém precisava das locomotivas, mas elas trouxeram tanto benefício que a humanidade não conseguiria mais viver sem ela. E hoje nós temos os celulares, os computadores, a gente está falando em tecnologia. Antes a gente tinha que fazer um slide, aí ficava uma pessoa passando o slide, tinha que desenhar tudo, fazer um xerox especial num plástico, colocar um plástico com um papel de seda entre eles para eles não colarem, para não manchar, para não borrar. Aí ficava uma pessoa passando, slide por slide, era uma coisa muito demorada, era uma coisa assim muito complexa da gente fazer, que já era uma sofisticação. Aí depois colocaram uns cartõezinhos, que também eu não lembro como que eles eram feitos, mas a gente colocava os cartõezinhos numa maquininha, aí já tinha maquininha com o controle remoto, com um controlezinho parecido com esse, que ela ia passando e projetando na parede aqueles filmes. Hoje a gente tem computador, a televisão, temos também o projetor, mas o projetor tem uma briga muito grande com a câmera por causa da iluminação. Tem que ter uma iluminação muito apropriada para que a projeção do projetor saia na filmagem. E aí a gente foi adaptando, a gente tem a televisão, que aí o tamanho da televisão aqui, que é de 32 polegadas, dá para fazer uma boa leitura com a imagem da tela entre eu que estou falando e a televisão. A gente pode ir aperfeiçoando mais, quiserem dar outras ideias para a gente aperfeiçoar. Tem alguns que movimentam a câmera, ora na tela, ora no interlocutor, então vai fazendo um intercâmbio. A gente achou melhor assim, porque a gente vai gravando e vai falando, conseguimos, numa imagem só, manter o estudo, a leitura e o comentário. Então, são as conquistas que nós temos com a tecnologia e as possibilidades que nós temos hoje de fazer o bem, de trabalharmos para ajudar os outros, para esclarecer as pessoas. Mas não estou precisando disso. Cuidado, é melhor prevenir do que remediar. Adquirindo o conhecimento daquela natureza e destes meios, as manifestações nada mais apresentam
espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. Então, à medida que você tem o conhecimento da natureza dos espíritos e entende quais os meios de manifestações existem, então passa a ser fatos naturalmente entendível, fatos naturalmente aceitos pela nossa sociedade e aceitos por aquelas pessoas que estudaram aqueles fenômenos. Continuando o capítulo 1, da segunda parte do livro dos médiuns, item 53. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna-se, à primeira vista, incompreensível o fenômeno das manifestações. Então, muitas das vezes, as pessoas não tinham uma ideia precisa de como eram os espíritos. Então, as ideias de como que era a manifestação, ficava difícil deles compreenderem. Portanto, Kardec insiste tanto na explicação do perispírito, quanto a gente vai ver no item 54 à frente, que ele vai dar outra explicação, como nós vimos no item 51 do capítulo 4 da primeira parte. Então, descrevendo também ali a questão do perispírito, e de novo aqui, em várias partes, ele repete algumas explicações do perispírito, trazendo esclarecimentos para nós. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, os que julgam que a lei do espírito, os que julgam que a ideia de espírito implica a ausência completa de tudo, o que seja matéria, perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente? Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. Então, porque muitas das vezes as pessoas, pelo que a gente entende aqui do conceito, a maioria das pessoas não tinha ideia do que é o espírito. E você vê, às vezes, em filmes americanos, eles falam assim, você tem que entrar no espírito do Natal. Então, eu entendo que a grande maioria do povo norte-americano, eles vão entender que o espírito do Natal é aquele momento de confraternização, que está todo mundo comprando presente, montando árvore de Natal, e com todos em relação com tudo aquilo que está envolvido em torno das tradições do Natal. Então isso para eles é o espírito. E não é muito longe da gente entender que as pessoas lá pensam assim, que a gente já teve a oportunidade de conversar com espíritos norte-americanos desencarnados em reuniões mediúnicas, e ao falar para ele, descrever que ele já tinha desencarnado, ele fica numa confusão total, ele não conseguia entender por que ele não tinha mais o corpo, porque ele andava dentro de casa e as pessoas não o escutavam. E por mais que a gente explicasse para ele, aquilo era uma grande incógnita. Porque para ele, quando falava espírito, era o espírito de um contexto. O espírito do futebol, o espírito da Copa do Mundo. Está todo mundo pensando na Copa do Mundo, está todo mundo pensando no futebol. Para ele era assim. E quando ele depara com a essência dele, como ser um ser espiritual, ele ficou muito confuso. Então é importante que a gente entenda e imagine como que é o mundo espiritual lá, com essa confusão toda. Então é importante que a gente entenda que o espírito ele é circunscrito, ele tem os seus corpos energéticos moldados pelo perispírito, então esse perispírito é uma forma que ele tem de interagir e agir com o mundo ao seu redor. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem a que lhes conhecemos. Então, o espírito ele aparece para a gente com a forma humana, com as características humanas, porque ele tem o chamado perispírito, que a gente chama também de corpo sutil, que envolve esse espírito. Porque todos achavam que o espírito era uma centelha que partia, ou que chegava. E como que ele tem uma forma? Ele tem uma forma? Como que é essa forma? Então, todas as explicações que o Kardec trouxe para a gente foi para fazermos nos entender que o espírito tem uma forma estruturada com aquilo que ele chamou de perispírito. Aí a gente vai encontrar como modelador biológico, corpos sutis, tem várias denominações que mais ou menos vão caminhar para a mesma coisa. Quanto difere um pouquinho na ideia geral, mas no fundo daquilo que se quer passar é normalmente aquilo que se vai entender por perispírito. Observemo-lo atentamente no instante em que acabem
de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Veem imperfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte. O corpo que tiveram, por outro lado, se reconhecem e sentem vivo. Então, o espírito, ao deixar o corpo, ou deixar a vida terrestre, ele vai chegar no mundo dos espíritos um tanto quanto confuso com aquela situação, com aquela realidade, onde muitas das vezes ele vai ter que reaprender a viver. Que passa aqui 50, 100, entre 50 e 100 anos aqui na Terra, normalmente é a faixa que toma a expectativa de vida, dependendo da região. E aí, embora muitas pessoas morram mais cedo, né? Mas, então, nesse momento, nesse período de existencial, quando ele está no pós-morte, ele vai ter um momento de perturbação, então tudo fica confuso em torno dele, ele carrega ali as marcas da sua morte, as marcas, se ele morrer do coração, ele vai sentir o problema no coração, se ele morrer num acidente, ele vai sentir a situação daquele acidente, às vezes as dores, às vezes apenas a sensação. Até que ele entenda que morreu, se desprenda realmente do processo chamado desencarne, e aí ele vai ter condições de viver no mundo dos espíritos. Portanto, é de extrema importância os nossos bons pensamentos, as nossas boas vibrações, as nossas orações por aqueles que partiram, porque as orações são o alimento da alma. Os bons sentimentos que a gente direciona para esses espíritos é tudo aquilo que vai fazer com que eles tenham condições de estarem em melhor condição no pós-morte, deles se desprenderem daquela situação. Esse tempo de confusão varia de alguns minutos a alguns anos ou até mesmo séculos para alguns. Depende da condição evolutiva do espírito, depende da necessidade dele e depende também das decisões de quem o ampara e protege. Varia ao infinito as condições pós-mortem dos espíritos. Portanto, nós temos que empreender a importância de mantermos-nos em oração, mantermos-nos em condições de ajudá-los com os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos e principalmente com as nossas orações. Alguma coisa lhe diz que, aí outro detalhe, ele pensa que está vivo, se sente vivo e se reconhece como uma individualidade, mas ele também sabe que está sem o corpo. E alguns tentam levantar o corpo, mas não conseguem mais. Que o elo vital que o prendia, hoje, naquele momento, a partir daquele momento, já o expulsa, já o repulsa daquele corpo e ele não consegue voltar mais para dentro daquele corpo. E, infelizmente, alguns espíritos ficam assistindo toda a decomposição porque não procuraram se espiritualizar, não procuraram entender a transcendentalidade da vida e aí precisam de outros recursos, de outras ajudas para poderem se libertar daquela situação. Nós vamos encontrar vários livros abordando o assunto. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Alguns, a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, em alguns, produz, durante certo tempo, singular ilusão. Há de se crerem ainda vivos, falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. E tem espírito que fica nessa lenga-lenga aí anos. Então, conforme a gente disse, até mesmo séculos. É necessário fazer com que esse espírito desperte no momento certo, com a técnica certa, no caso, esse despertar, a ação para esse despertar é gerenciada por espíritos superiores que sabem o momento de interferirem para que ele desperte. Porque tem casos que, para a segurança dele e da próprios familiares, é que ele fique preso ao corpo. Então vamos ter cuidado com a nossa estadia aqui na Terra, para a gente se espiritualizar, para a gente buscar entender a vida, buscar entender a transcendentalidade da vida e a nossa necessidade de autoaperfeiçoamento, de automelhoria íntima, para podermos, assim, crescermos e obtermos o melhor entendimento das coisas divinas. Deixa eu ver se eu falei aqui.
Essa singular ilusão que os espíritos apresentam de achar que estão vivos é muito paradoxal, porque ele chega nas casas, tenta conversar com os parentes, com os familiares, ninguém os ouve, mas a sua vibração ainda não é autossuficiente, não tem condição suficiente para enxergar aqueles que os querem aparar. E até mesmo por questões de autoeducação daquele espírito, os seus protetores aguardam pacientemente o momento em que ele possa tomar um choque anímico ou deparar-se com as suas próprias reflexões com uma nova realidade. Portanto, ouvir falar da doutrina espírita por qualquer outra pessoa de outra religião, ouvir falar das realidades da vida espiritual, pode significar a conquista de séculos no mundo dos espíritos por você chegar lá em condições de despertar para as novas realidades transcendentes e para as novas condições que você terá que enfrentar. Depende de cada um de nós a forma de encararmos a vida, a forma de encararmos a realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo lhe torna uma veste imprestável, de que se despiram e de que não guardam saudades. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Logicamente, para aqueles que não são tão materializados, que não estão tão presos às coisas terrenas, às necessidades aqui da Terra. Existem espíritos de todos os matizes, de todos os gostos, de todas as necessidades. Então, aqueles que já entenderam, que já compreenderam que a vida é real, é a vida dos espíritos, vão sentir exatamente isso. Opa, esse corpo não me serve mais, já estou desencarnado, vou seguir a vida do espírito, que é muito mais leve, muito aliviado, sem esse fardo físico para carregar, e buscando novas etapas de trabalho, aprendizado e crescimento para futuros comprometimentos com a reencarnação que os aguarda. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho, quando vivos. Então, aí já é aqueles que já entendem a vida espiritual e já sabem que podem transportar-se pelo espaço. Um detalhe interessante está no livro Obreiros da Vida Eterna, que existe um curso para a morte. No livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz reporta a vida, o desencarne de 5 pessoas, uma acaba sendo adiada ao seu desencarne, e as condições deles eram um católico, um espírita, um umbandista e um protestante, e o outro era espírita também. Então, essas pessoas, esses espíritos ali, cada um com seu gênero de morte específico, mas eles tinham cursos preparatórios para o desencarne. Então, ser bom, e eles, o que eles tinham em comum? Serem bons cristãos, serem bons cidadãos. Então, eles tinham direito a fazer esse curso para se adaptarem à realidade transcendente da vida e também prepararem seus familiares para que eles iriam fazer essa viagem. É importante a gente ler o livro Obreiros da Vida Eterna, que ele relata as experiências desses 5 casos, onde cada um deles, então, tenha seu gênero de morte específico, mas a necessidade de todos nós nos prepararmos para esse momento. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Têm uma forma mais que os não importuna, nem os embaraça. Tem finalmente a consciência do seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Então, nós vamos procurar, dentro disso ali, dentro desse propósito, quando a gente tem conhecimento espiritual e ao desencarnar, nós vamos ver que nós temos a nossa personalidade, os nossos vícios, as nossas tendências, as nossas manias, temos a nossa forma física e, finalmente, nós temos a consciência do nosso eu. E cuidado, que essa consciência é o teu juiz, ela que vai te absorver ou condenar de acordo com as suas ações. Logicamente que os nossos mentores vão saber anestesiá-la dentro daquilo que nós já conquistamos de entendimento pela nossa necessidade evolutiva para irmos adquirindo mais plenitude de consciência, mais plenitude de entendimento ao longo dos dias, dos meses e dos anos. A individualidade que devemos concluir? O que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo, ele leva consigo alguma coisa. Então, ela vai sempre levar
principalmente aquilo que lhe é inerente às coisas espirituais. Paradoxalmente, você leva para o túmulo tudo aquilo que você doou. É importante lembrar disso, é importante entender isso. Você não leva aquilo que você comprou, aquilo que você conquistou, você leva aquilo que você doou. Quem o quiser reportar a tudo o que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, números 400 a 418, conceberá que nestes sonhos, que quase toda a gente tem, em que nos vemos transportados através do espaço e como que voando, são meras recordações do que o nosso espírito experimentou, quando, durante o sono, deixara momentaneamente o corpo material, levando consigo apenas o corpo fluídico, o que ele conservará depois da morte. Esses sonhos, pois, nos podem dar uma ideia do estado do espírito, quando se houver desembaraçado os entraves que o retém preso ao solo. Então, no sonho, quando a gente sai para o sonho, durante o sonho, tem um cordão fluídico que nos liga ao corpo, e aí traz a gente de volta para o corpo. Já após a morte, esse entrave não tem mais, a gente vai livremente até onde a nossa consciência permite. No filme que chama Os Outros, tem uma cena muito interessante. Aliás, o filme é muito interessante, todo ele, muito bem estruturado, mas tem uma cena muito interessante em que o marido volta para casa, ele entende que morreu, entende que a mulher morreu, mas ele está meio que prostrado, então ele deita na cama e fica ali tentando se refazer, mas a sua mente está presa aos conflitos da guerra. E ele monta no seu cavalo e sai daquele casarão e vai para aquela floresta dentro. A mulher resolve fazer a mesma coisa. E ela entra, anda, e quanto mais ela volta para casa. Então, esses são momentos interessantes da gente perceber que o espírito está circunscrito, mais ou menos, em um ambiente. E o casal que foi para lá para ajudá-la, eles eram extremamente perspicazes. Eles iam sutilmente trabalhando, foram amparando ela, ajudando ela em muitas coisas, para que o seu despertar fosse menos doloroso. Então, no mundo dos espíritos, tem um amparo especial para todos nós. O filme Os Outros dá uma ideia para a gente como é esse amparo, como que é a forma que os espíritos nos amparam, e principalmente a mulher pensava que estava viva, pensava que ela era carne e osso. Então, ali tem uma série de exemplos, uma série de instruções, e em dado momento a gente percebe que aqueles três que chegam lá para ajudar a jovem, eles começam a gostar de estar ali, começam a sentir-se bem de estar ali. Então são coisas muito complexas, muito estranhas, que a gente precisa aprender, mais, para a gente entender mais sobre os fatos. E olha, que podem ter certeza, está cheio de espíritos daquele jeito no mundo espiritual. Mas, logicamente, tem aqueles que querem ajudar, que querem fazer o bem, e quando você pede ajuda, eles estarão apostos quase que instantaneamente ao seu lado para te amparar, para te socorrer. Vamos para o nosso próximo tópico. O nascer do sol. É sempre importante que a gente saiba entender essa mensagem divina, de que a luz vai brilhar sempre em nosso caminho. Não importa quão complexo tenha sido o dia anterior, o dia seguinte renascerá, com novas possibilidades e com novas realidades para nós nos depararmos. Assim, após a morte é como o nascer do sol. É um novo dia que raia para a alma, para que ela consiga refazer-se intimamente e buscar novas etapas de crescimento interior para se restabelecer, para se reestruturar ao longo da sua existência. Portanto, por mais que esteja nublado os céus, o sol estará sempre brilhando sobre as nuvens, e as nuvens também são importantes para nós. Além de refrigerar muitas das vezes o ambiente, elas nos trazem o refazimento da terra com as suas gotas preciosas para a sustentação da vida, porque a água é essencial em nossa existência. Então, sempre, tudo tem a sua razão de ser, e nós estaremos sempre dentro do processo evolutivo, colhendo mais ou menos aquilo que plantamos, até que estejamos em condições de sabermos navegar com os próprios punhos em mares bravios. Então, os nossos mentores e protetores sempre nos amparam e certamente nos aliviam de muitas dores que ainda teríamos que passar para a complexa oportunidade evolutiva.
E todos nós estaremos sempre buscando crescer, buscando estabelecer a nossa condição de melhoria íntima, desde que queiramos nos instruir e refletir sobre a grandeza da misericórdia divina, sobre a grandeza das luzes que vêm dos céus para iluminar os homens e também das chuvas que vêm para lavar nossa alma, para purificar nossa atmosfera e principalmente para refazer a vida, porque todos nós necessitamos do calor do sol e do refrigério dessas gotas maravilhosas das chuvas, gotas abençoadas que refazem o fluxo da água no solo do nosso planeta. Assim como todo o ciclo de vida, nascer, viver, progredir, crescer, reproduzir, alimentar-se, espiritualizar-se e retornar ao plano espiritual, chamamos de redesencarnar, para restabelecermos novo ciclo de trabalho e retrabalho no plano espiritual, de reeducação de nossas almas, para retornarmos aqui à Terra, no eterno processo de reeducação de nós mesmos. O item 52 do Livro dos Médiuns. Numerosas observações e fatos irrecusáveis de que, mais tarde falaremos, levaram à sequência de que há no homem 3 componentes. Então, Kardec ele foi bastante meticuloso, uma pessoa extremamente organizada, uma mente muito equilibrada e sábia para montar toda essa estrutura. E, logicamente, ele não estava sozinho. Tinha uma pleiade de espíritos superiores, um grupo de espíritos ali, que o orientavam de forma intuitiva ou inspirativa para que ele montasse todo esse manancial primoroso de informações para todos nós. Numerosas observações e fatos irrecusáveis de que, mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. Primeiro, a alma ou o espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que nós temos a alma ou o espírito. Qual a diferença? A alma, normalmente, o Kardec coloca como o espírito encarnado. E espírito, propriamente dito, o espírito livre do corpo físico. E ele tem a sua sede e seu senso moral. Esse senso moral é importante que a gente entenda, porque na consciência está escrita as leis divinas. Exatamente por estar escrita na consciência, é que essas leis vão fazer com que a gente cumpra os nossos deveres aqui na Terra ou arquemos com as consequências de negligenciá-los. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, sim, mas também temos um compulsório para realizarmos o melhor, para reestruturarmos a nossa vida nos pródromos da paz. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu, temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. Então, nós temos o nosso corpo, esse corpo bonito que nós materializamos aqui na Terra, né, que o tempo vai desgastando. A gente olha aquelas fotos de quando a gente tinha 20 anos, olha de hoje, opa, como a gente produz alterações no nosso organismo, né? Então, a gente tem que procurar saber que é um processo, é um ciclo de vida. Os nossos cabelos começam a ficar brancos, começa a mostrar que nós temos que buscar outras reflexões, buscarmos outros níveis de entendimento, que está chegando a hora de prestar conta. E todos nós vamos prestar conta. Não adianta ter medo, é a única coisa certa. O perispírito, o envoltório fluídico semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Nós já falamos várias vezes sobre esse aspecto. O perispírito, que nós também chamamos de corpos sutis, baseado no estudo de Barbara M. Brennan, ele é composto de 7 camadas de energia, segundo Barbara Brennan. E talvez seja um dos poucos, certamente dos poucos livros que explica os corpos sutis, e oxalá seja o único. Então, esses 7 corpos devem estar bem justapostos, bem interligados um ao outro, para manterem a vida. Nós temos aí já estudos postados no YouTube sobre larvas psíquicas 1, 2 e 3, se não me engano 1, 2, 3, 4, ou uma está subdividida, são 3, a medicina do futuro, a homeopatia nas doenças morais 1 e 2, bióforos, vírus emocionais e vírus destruidor. Todos eles a gente fala mais ou menos dessa questão, dessa ligação do espírito com o corpo. E sobre o bióforo, André Luiz nos traz muitas informações importantes, dentre elas aquelas de que esse bióforo faz a interface entre o corpo perispiritual e o corpo físico.
Portanto, o bióforo seria uma célula transcendente. Ela não é nem física, nem espiritual. Para ela poder fazer essa ligação. Tudo aquilo que a gente pensa e sente vai interferir no corpo físico e tudo aquilo que a gente ingere e faz vai, de alguma forma, contaminar nosso sangue ou gerar energias dentro do nosso corrente sanguínea que vai interagir com o nosso perispírito. Portanto, é um estudo minucioso que nós devemos procurar fazer sobre esse perispírito, conforme eu já disse em estudos anteriores. As obras de do Kardec é como se nós estivéssemos fazendo uma faculdade de espiritismo. O André Luiz, nos seus 16 livros, ele nos dá um curso ali de pós-graduação, mestrado e doutorado. E aqueles romances do Emmanuel é um PhD para o espírito, mostrando a sublimidade das almas evoluídas que descem à Terra com o compromisso de servir a Deus. Então, nós vamos buscar fazer esse estudo, né, aí para que a gente tenha condições. A gente orienta você a fazer ao longo do tempo, não vai fazer tudo num dia, né, mas ir fazendo os estudos necessários para adquirir esses conhecimentos. A morte é a destruição ou, antes, a desagregação do envoltório grosseiro, o invólucro que a alma o abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que, assim, fica sempre com um envoltório. Então, a alma tem sempre um envoltório em torno dela, uma cápsula, vamos dizer assim, para que ela se mantenha com a sua integridade. Este último, ainda que fluídico, no caso o perispírito, etéreo e vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear-se dela e submetê-la à análise. Então, até aquele momento, não existia nenhum meio de fazer uma avaliação mais próximas para descrever com mais exatidão o que era esse corpo fluídico. Então, só sabíamos que ele era fluídico, etéreo, vaporoso, invisível. Hoje, junto a esses termos, incorporou-se o termo quântico. Seria uma energia quântica? Seria esses corpos constituídos de uma energia quântica? É mais uma colocação que se faz, mais uma reflexão que devemos fazer, até que tenhamos condições de fazermos uma boa definição. Eu não me lembro agora o autor do livro, mas ele escreveu um livro chamado Matéria Psi. Então ele dizia que tudo que tem aqui na Terra tem a sua contraparte em matéria psi, seja uma cadeira, uma mesa, uma televisão. Enfim, todos os nossos componentes aqui da Terra existem no plano espiritual em nível sutil, que ele chamou de matéria psi, que hoje fatalmente chamariam de quântica, né? Mas vamos deixar como matéria psíquica bem dentro da doutrina espírita. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor. Então, os corpos fluídicos, eles vão fazer, esse perispírito ele vai fazer a ligação entre o espírito e o corpo. E essa ligação vai sendo tão mais fortalecida quanto maior a pureza desse espírito e a limpeza desse corpo. Então, todos nós precisamos estar sempre entendendo esse processo de intoxicação ou desintoxicação entre corpo físico e corpo espiritual, que vai nos dar uma base para estarmos melhores ou uma complicação para estarmos em condições mais delicadas do ponto de vista espiritual. Todos nós, então, precisamos buscar entender e vivenciar aquilo que nós estamos, a forma com que nós estamos aqui na Terra, lembrando que esse perispírito é como se fosse o nosso CD-ROM, ou melhor, agora, nosso HD. Um HD de vários teragigas que vai nos manter, que vai manter todas as informações de todas as nossas existências, seja no corpo físico, seja no corpo espiritual.
que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, esse perispírito, Kardec já está deixando aqui para a gente vai chegar lá no item 54, onde ele vai fazer na descrição exata do perispírito, uma descrição importante do perispírito, exata, não importante do perispírito, enquanto a gente precisa de entender que esse perispírito é que vai trazer um conjunto de ações e reações que vão interferir na nossa estrutura psíquica, na nossa estrutura física. Então, esse agente misterioso e imperceptível, conhecido com o nome de fluido nervoso, que é outro nome que eles dão para o perispírito, a matéria psi, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Mas na época dele, Hahnemann já tinha identificado o que ele chamou de princípio vital ou força vital como sendo o agente que nos leva a adoecer. Quando foi descobertas as bactérias, algumas e até hoje, às vezes, algumas pessoas acham estranho que esse princípio vital consiga fazer as defesas ou os ataques se existe a ação dessas bactérias. E aí existe um detalhe muito importante que nós precisamos entender. As bactérias e os vírus, eles só atacam onde a energia psíquica está debilitada. Portanto, eles comem as células mortas para nos manter a vida. Eles não devem ser assassinados pelo remédio. O remédio tem que ajudar a reconstituir o fluxo de energia, a restituir a energia daquele órgão, daquele local afetado, para que essas bactérias percam então a sua fonte de alimentação, que são as carnes que estão mortas. Confundiu a cabeça de algum? Está no livro Plenitude, de Joana de Anjos, no capítulo 2. Também nós explicamos isso em detalhes, com mais detalhes no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Então, todos os nossos fenômenos fisiológicos, patológicos e também podemos colocar mais, psicológicos, estão sempre relacionados com o nível de intoxicação desse perispírito, que o Hahnemann classificou como miasmas. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que, no conhecimento do perispírito, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então, aqui Kardec já está mostrando que no exame das questões espirituais, dos sintomas que nós temos, como podemos fazer a identificação do nosso nível de intoxicação perispiritual? Através dos sintomas energéticos, mentais e emocionais que a pessoa possui. E Hahnemann catalogou tudo isso nos remédios homeopáticos quando ele, ao descobrir a homeopatia, viu que os remédios só podem agir se estiverem de forma condizente com os sintomas mentais e emocionais do espírito, mentais e emocionais daquela pessoa. Então, se eu tenho um problema de bronquite, eu só vou me curar dessa bronquite se eu tomar o remédio que tenha, da homeopatia, que tenha os sintomas mentais, emocionais que eu possuo, e que tenha sempre como tema central a culpa. Ah, mas estude a matéria médica da homeopatia, que você vai ter surpresas enormes, que vai facilitar o teu entendimento disso que eu estou falando. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que, no conhecimento do perispírito, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Nós colocamos em outra cor, estamos repetindo o texto, para ficar bem gravado na nossa consciência, no nosso entendimento, aquilo que o Kardec está nos colocando. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta da observação, como teremos ocasião de demonstrar. Então, o perispírito não é simplesmente uma hipótese. Ele foi identificado a partir do momento que se faz um conjunto de estudos, um conjunto de experiências, um conjunto de observações.
E tudo isso traz para a gente uma informação bem concisa que Kardec coloca para nós, de que da existência desse perispírito, da existência dessa estrutura psíquica, onde está armazenada todos os nossos conflitos, que serão responsáveis pelos sinais físicos que normalmente se chama de doença ao longo das nossas existências. Por ora, e por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Então nós temos um perispírito que vai nos seguir sempre, vai estar envolvendo essa aura, vai estar envolvendo essa alma, esse espírito, e ao longo de todas as existências nós estaremos ligados a ele. Sempre a gente faz uma reflexão diante da foto que tem ali. As montanhas, por maiores empecilhos que elas possam colocar para a locomoção humana, sempre dão uma demonstração do poder de Deus, do poder da natureza e de como nós temos limitações para enfrentarmos as adversidades que a vida nos oferece. E para tudo isso, Deus nos deu a inteligência, a sabedoria para buscarmos refletir e muitas das vezes, como essa montanha que ali está, alimenta muitos sonhos. De cima dela pode-se ver a longo alcance, a longas distâncias, as belezas que a natureza nos oferece. Mas também, em torno dela existem muitos mitos, cria-se muitas místicas, que ao chegarmos próximos a essa montanha, ou a arrumarmos meios de chegar ao seu topo, todos aqueles mitos se tornam pueris. Assim também, com relação às coisas espirituais, existem muitos mitos. Mas ao adquirirmos a montanha do conhecimento, ao galgarmos a montanha da sabedoria e do entendimento das coisas espirituais, todos os mitos se tornam pueris e fica a essência. E podemos deslumbrar dali, do cume desse saber, todas as belezas, toda a maravilhosa paisagem que o conhecimento espiritual nos oferece. E somente esse conhecimento espiritual nos dará segurança e entendimento para vivenciarmos melhor a vida aqui na Terra e, principalmente, sabermos aproveitar todo esse momento, todo esse tempo, para conquistarmos, como espíritos imortais, nas realizações excelsas do amor, da sabedoria, da compreensão e da construção de um mundo melhor. Continuando o estudo do Livro dos Médiuns, item 55. É um dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender em relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir de forma determinada. Então, a identificação do espírito como o princípio moral e intelectual, isso todo mundo aceita, todo mundo entende, é um padrão estabelecido de entendimento natural na época do Kardec. Isso aí já era aquilo que todo mundo entendia. Mas a forma determinada ao espírito, as pessoas sempre achavam que era uma coisa vaporosa, uma energia, como ele diz ali, uma centelha. E é. Portanto, essa centelha está envolta pelo chamado perispírito. Vamos continuar nosso estudo. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concebemos uma sem a outra. Então, essa ideia, o espírito é uma centelha, tudo bem. Tem os princípios morais e intelectuais, tudo bem. Mas aí nós vamos deparar com uma outra realidade. Ele está envolto por uma energia, também por uma energia, que é o perispírito. E esse perispírito que dá forma, a forma humana ao espírito. Aqui nós estamos falando de espíritos humanos. À medida que ele evolui, que ele vai aumentando, aperfeiçoando, vai se depurando, se elevando na hierarquia espiritual, ele vai se depurando. Esse perispírito vai ficando cada vez mais sutil, mas sempre vai ser um perispírito. O espírito nunca vai estar desprovido dessa energia que o envolve. E essa energia logicamente vai se ampliando. A ideia de forma
é inseparável do espírito e não concebemos uma sem a outra. Então o espírito tem uma forma, a forma humana, dada pelo seu perispírito, para a sua estrutura psíquica. Sempre vai ser assim. Agora, às vezes ele é muito sutil. Vamos ver. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito por só não é o espírito, do mesmo modo que o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Então, nós temos que procurar aqui a questão, conforme ele vai evoluindo e vai se sutilizando, ele vai se eterizando, conforme é o termo que ele usa aqui. Então, essa eteridade do espírito, podemos dizer assim, vai ser tão mais sutil quanto maior seja a sua evolução. Em um dos livros do André Luiz, eu não me lembro agora precisamente qual, um espírito superior vai vir trazer uma mensagem para um grupo de trabalhadores do mundo espiritual, no mundo espiritual. Mas ele vem de uma esfera muito alta. Era um espírito de grandes conquistas. Então, quando ele chega naquela cidade para ele passar a mensagem, eles haviam preparado uma câmara de materialização, onde ali, utilizando da mediunidade de vários espíritos ali presentes, criou-se toda uma condição para que ele se materializasse naquele local e então passasse a mensagem e dialogasse com aquela equipe de trabalhadores espirituais. Então, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, precisa-se da materialização de alguns espíritos para serem percebidos. Porque no mundo dos espíritos, a sutilidade do perispírito é tão grande que, em alguns casos, precisa-se de passar por uma câmara de materialização, vamos chamar assim, conforme está lá no livro, para que esse espírito possa se tornar visível para os outros espíritos. E assim varia ao infinito essas possibilidades e os recursos usados para a materialização dos espíritos. Necessário, pois, que nós procuremos entender a necessidade dos espíritos e a condição desses espíritos para o seu processo de materialização e, principalmente, nós entendermos que existem as mais variadas e infinitos níveis de evolução, níveis de percepção, níveis de conhecimento e pureza do perispírito. São infindáveis. E lembrando sempre que o perispírito é o corpo do espírito, assim como o corpo material é o instrumento de ação do espírito preso a um perispírito que está preso a um corpo físico. Tudo na nossa vida tem um início para começarmos a estabelecer um princípio da evolução do nosso entendimento. A cada etapa da nossa existência, nós deparamos com situações, com possibilidades, assim como temos muitas das vezes uma montanha a ser transponível, a ser transposta ou a ser conquistada, a ser galgada. Nós também temos os pequenos montes que servem para nos elevarmos em pequenas altitudes de refazimento, de reflexão, nos tirando de determinadas intempéries e principalmente servindo de meios para que nós tenhamos condições de entendermos que sempre existirá algo muito maior do que nós, assim como existe algo muito maior do que aquilo que temos diante de nós. A vida é um conjunto de conquistas, cada uma no seu momento, cada uma na sua oportunidade de restabelecer, de estabelecer o ponto de precisão e de crescimento para todos nós. Vamos agora para o item 56 do Livro dos Médiuns. Ele tem a forma humana e quando nos aparece, ele, a pessoa, e quando nos aparece, é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Daí você poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela de certa maneira por este e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim, porque muitas das vezes as pessoas pensam que o corpo modelou o perispírito. Então, quando esse aparece, é porque ele tinha aquele corpo, então ele modelou aquele corpo, ou melhor, aquele corpo modelou o perispírito, o perispírito, para ele ficar daquela maneira. E o Kardec está dizendo, não parece que seja assim.
Ele modelou o corpo e conservou aquele modelo, certo? Com pequenas diferenças quanto às particularidades. Esses são feitas das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver. A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Então, a maioria das vezes, a forma humana é aquela que predomina. E um detalhe importante é o meio em o qual o ser tem que viver. Então, são duas situações diferentes. Por exemplo, uma pessoa morre num acidente, sofreu algumas lesões graves. Ele vai apresentar para a pessoa sem aquelas lesões graves, naturalmente. A menos que ele queira dar uma demonstração marcante para quem está o vendo. Eu morri assim. Mas isso vai ser raro, ele vai sempre se apresentar com algumas ligeiras particularidades. Por exemplo, a pessoa desencarnou aos 80 anos, chega no plano espiritual, ele quer manter uma aparência de 50. Então, vai ter uma particularidade, a pessoa vai estar se apresentando com 50 anos. E no caso de viver em outros mundos, ele vai ter a particularidade daquele mundo onde ele vai estar vivendo. E, inclusive, para viver em outro mundo, ele precisará de passar por algumas transformações psíquicas para adentrar na atmosfera deste outro mundo. Essa, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito. Há com que, em todos os tempos, se apresentam os anjos, ou espíritos puros. Devemos concluir que que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. E aí nós vamos encontrar algumas explicações por que os anjos às vezes aparecem com asa. Na realidade, numa das explicações não é que ele tem asa, ele tem um fulcro de luz que a pessoa que está vendo vai imaginar, vai ver e vai achar que aquilo ali é uma asa. Mas vamos deixar a forma humana é sempre, a aparência humana é sempre aquela que reporta a todos os seres humanos do nosso orbe, do nosso processo evolutivo. Logicamente, com os mais aperfeiçoados, outros menos aperfeiçoados, com traços que a gente julga mais bonito, outros que a gente julga menos bonito, mas é sempre a forma humana aquela que prevalece na maioria das vezes, não sempre. E com o perispírito criando essa forma, ele que mantém e sustenta a forma humana e a forma que ele tinha na última vida, com as devidas particularidades que às vezes aparecem ou às vezes são incorporadas naquele momento. Tudo vai depender muito da necessidade do espírito, daquilo que ele quer passar para quem o está vendo. E daquilo que é permitido, né? Porque às vezes ele não tem condições de modificar muita coisa na sua estrutura perispiritual. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, de onde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Então é importante nós entendermos que o perispírito ele não tem a tenacidade do corpo físico. E embora muitas das vezes a gente olha para uma pessoa, a gente vê o rosto dele mudando de aspecto, né, como se ele estivesse se transubstancializando ali naquele momento. São fenômenos meio psíquico, meio físico, né, que às vezes as pessoas percebem. E com relação a isso, uma vez a gente estava num curso de floral e chegou uma jovem para participar desse curso. Dentro do curso, ela apresentava-se para nós como uma jovem de 16 anos, embora ela tivesse 19. Então a gente olhava assim, ela ficava rejuvenescida, conversando ali com a gente, cheia de dúvidas, cheia de preconceitos até com a filosofia dos florais que estava sendo colocada ali, porque tudo muito sutil, ela era muito materialista nos seus conceitos. E quando a gente saía para lanchar, que tinha aquele horário do coffee break, né, do cafezinho, ela ficava, quando saía da sala, ela parecia uma pessoa de 49, 50 anos. A gente olhava assim, olhava um para o outro, os outros alunos se olhavam.
E ela tinha aquela metamorfose ali ambulante, né? E sim, existem situações que para aquelas pessoas que têm uma certa percepção psíquica, isso ocorre. Mas só que todos nós víamos a mesma coisa. E logicamente que ela não suportou a vibração da aula, ela não voltou mais para o curso, deixando um recado que era demais para a cabeça dela. Então, nem todo mundo suporta aprender determinadas coisas que eles realmente gostariam de aprender. Portanto, quando o espírito está desencarnado, essas mudanças na aparência são muito mais possíveis, muito mais fáceis de acontecer, porque não tem resistência física, certo? Embora aqueles que têm uma certa percepção vão ver nas pessoas algumas mudanças, algumas nuances na aparência física. E no mundo dos espíritos, o espírito pode fazer uma modificação. Às vezes na cor da pele, conforme a gente já citou antes, na aparência da idade. Existem limitações, mas existem possibilidades também dessas aparências, dessas aparições, da forma da pessoa se apresentar para o médium vidente ou para a pessoa durante o sono. Tem várias nuances nisso daí. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que atua sobre ele. Vamos pensar só em coisas boas, tá? Não vamos pensar em coisas ruins, não. Então, depende da vontade, que pode ser interna do próprio espírito ou magnetização de algum outro espírito naquele que vai se manifestar. Então, existem essas possibilidades, tanto a magnetização de algum outro espírito sobre um espírito, para fazer que ele apresente algumas mudanças, e normalmente isso ocorre muito no plano espiritual inferior, com alguns espíritos passando por algumas metamorfoses ali muito desagradáveis, mas também existe o espírito se impondo uma condição de vida melhor, uma condição de vivência melhor com relação à vida. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para os reconhecerem. A gente já fez esse comentário antes, acabamos antecipando a informação do texto. Então, ele pode apresentar com uma cicatriz, com a falta de um braço, ou com um corte que sangra. Tanto pode aparecer assim, porque ainda não entendeu que ele é um espírito, quando ele pode apresentar assim para impressionar a pessoa naquela situação que ele sofreu. E naqueles acidentes que a pessoa se despedaça todo, o espírito não vai se despedaçar, nem o perispírito, ele vai se manter íntegro, embora pode sentir-se pela sensação a dor daquela desintegração abrupta e bruta, né? Do acidente ali, dele sendo todo machucado, ou às vezes até com pedaços destacados do corpo. Mas o espírito vai manter a sua integridade. Embora já temos lido que os espíritos tentam catar os pedaços ali para se recomporem, porque eles estão ainda na ilusão da matéria. Precisam de oração, de boas mentalizações, de bons pensamentos. Os espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal porque, conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Então, os espíritos podem se tornar visíveis, assim, normalmente eles são invisíveis para nós, mas eles podem se tornar visíveis, de acordo com as circunstâncias, a necessidade e as possibilidades, o local, o tipo de instrução que se quer passar, o tipo de impressão que se quer causar. Então, tudo vai depender de um conjunto de situações e de fatores que variam ao infinito. Então, normalmente ele é invisível, mas ele pode se tornar visível quando assim se for necessário. Item 57. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dizemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis
a que volveremos. Bom, é uma espécie de matéria, a gente já falou em matéria psi, em matéria quântica, vibracional, fluídica, vai ter várias denominações, mas é uma matéria. O espírito é uma coisa mais quintessenciada, mais sublime, mas também é uma espécie de matéria psíquica. Sob a influência de certos médiuns, tem-se vistos aparecer em mãos, com todas as propriedades das mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam quais sombras. Está preparado para uma mão te apertar o braço? Não vai acontecer isso não, tá? Mas se acontecer, é simplesmente a mão de um espírito, não precisa se assustar. Então, sob a influência de certos médiuns. Então, não é todo médium que vai produzir a materialização de uma mão. Satya Sai Baba, por exemplo, ele materializava cordões, comida, de acordo com a necessidade da pessoa, como aquele fenômeno de materializar a cinza, que ele botava a mão na cumbuca e tirando cinza, infinitamente. Então, era uma mediunidade de efeitos físicos fenomenal, né? Podemos dizer fantástica, que foi, aí tem vários fenômenos dele no YouTube sendo mostrado, desse homem que passou pela Terra, tornando-se inesquecível por todos os fenômenos que ele trazia e pelo seu amor incondicional àqueles que o procuravam. Para cada um ele tinha uma linguagem, para cada um, amor e sabedoria, né? Para cada um ele tinha uma linguagem, ele tinha um efeito físico para produzir, para fazer despertar nesses corações o entendimento das leis divinas, o entendimento da importância do amor incondicional pelas situações e por nós mesmos. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. Então materializava-se uma mão e ela tocava piano, tocava violão e outros instrumentos. Então era uma ação inteligente de uma parte que era só uma mão. Então isso causava certas impressões, causava certas... e foi objeto de estudo e chegou com isso ao que hoje nós temos da doutrina espírita. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. E ali no caso dessas mãos materializadas, é o hoje chamado de ectoplasma do médium, que vai fazer com que essa mão se materialize com todas as características, em alguns casos, de uma mão verdadeira, de uma pessoa. Então, nesse caso, ela se torna tangível, ela se torna palpável. Você pode pegar, apertar, cumprimentar e ela vai estar ali e certamente ela pode escrever um recado, que não é nada de absurdo quanto isso acontece. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao estado líquido e vice-versa. Então aqui ele já está dando uma explicação de que essas substâncias vão estar sempre num estado em que elas aparecem e desaparecem de forma muito rápida, né? E com a sutileza incrível. Então a gente não pode, infelizmente não teve oportunidade de assistir nenhuma reunião dessa materialização. A gente estuda e compreende perfeitamente essas possibilidades. E a importância que a gente tem o que é importante nós entendermos é que aqui ele está descrevendo aquilo que aconteceu naquela época, acontece em algumas situações, em alguns lugares ainda, mas não é isso o mais importante. O mais importante é que a gente entenda as possibilidades mediúnicas, as possibilidades da mediunidade. Continuando nosso estudo, item 58, a natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um determinado
intermediário material. Então, a natureza do espírito, Kardec, conforme ele diz aqui, não tem como descrever, não era o objetivo dele descrever, era importante entender que era um ser inteligente e que ele tinha um intermediário material para produzir todos aqueles fenômenos. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Então, o perispírito é uma matéria e o espírito precisa desse perispírito para se manifestar. E esse perispírito pode ser materializado desde que tenha um médium que produza o ectoplasma suficiente para que a mão seja moldada, o corpo inteiro seja moldado, o espírito todo seja moldado. De acordo com o médium de efeitos físicos, com as suas particularidades, com as suas propriedades, acontece a situação A, acontece a situação B, da forma A, da forma B. Ou seja, vai ter várias formas de materialização, várias formas de aparecimento do ser, ou de uma mão, ou de um objeto qualquer, ou do desaparecimento também. Então, é importante que nós tenhamos condições de tentar entender e visualizarmos aquilo que está acontecendo. Isso é de suma importância. Nós precisamos sempre saber que temos que saber visualizar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, aquilo que está aparecendo ali para a gente. Como nós vamos entender, como nós vamos deparar com aquelas informações e com aquelas ações. Porque se ocorrer, a gente não tem que sair correndo. Nós temos que raciocinar sobre todas aquelas possibilidades. Depois serve-se também de agente intermediário o fluido universal, espécie de... Deixa eu ver se eu não pulei nada. Não. Depois serve-se também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua como nós atuamos sobre o ar para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compreensão e da pulsação ou das vibrações. Depois serve-lhe também de agente intermediário, o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos. Esse fluido universal que ele está dizendo é um fluido que serve para os espíritos atuarem, tanto para eles produzirem determinados fenômenos, como para eles se materializarem, como nós temos o ar, a água e outras substâncias para produzirmos determinados efeitos, a dilatação, a compreensão, a pulsação e outras das mais diferentes vibrações. Por exemplo, quando eu aperto o botão aqui, emite uma vibração eletromagnética que aciona o computador para que ele passe o slide. Então, não é um meio físico, é um meio vibracional, é uma vibração. Assim como o espírito tem o fluido universal. Ele vai ter todos os recursos do mundo, lá do mundo espiritual, como nós temos muitos recursos aqui no mundo físico. Certo? Então, ele tem a seu serviço esse fluido, aquele que Kardec chamava de fluido universal. Considerada desse modo, finalmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso, só pareceram sobrenaturais porque se lhes não conhecia a causa. Lógico, todos os fenômenos de materialização, todos os fenômenos de aparecimento e de visões, de tudo que tem de fenômenos em torno da doutrina espírita, não é nada sobrenatural, não é nada mágico. É alguma coisa que pode ser compreendida, que pode ser entendida, que existe uma causa que até então não era conhecida e agora passou-se a ser conhecida. Não precisamos ficar com medo das coisas na nossa casa sair andando, não precisamos ficar com medo do espírito se materializar na nossa frente. Isso só vai ocorrer se for necessário o nosso processo evolutivo ou para nos despertar para alguns outros valores.
Então, todos os efeitos dessa materialização são fatos naturais, né? Muito chamado hoje de paranormal, em vez de sobrenaturais ou sobrenormal, paranormal, tá? No limiar entre o normal e o não normal, certo? Então, são novos conceitos, são novos entendimentos, mas perfeitamente explicável. Nada que seja assustador ou fantasmagórico. Apenas é uma coisa diferente da que as pessoas estão acostumadas a ver, a perceber, e que ocorre com uma certa naturalidade quando nós entendemos todo o fenômeno em si, tudo que está em torno daquela situação. Tem que ter um médium de efeitos físicos, tem que ter um espírito em condições de manipular os fluidos gerados por esse médium e ação propriamente dita sobre a matéria. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso e essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. Então, essa condição semimaterial do perispírito, quando ele tem um médium para lhe oferecer algo mais, as coisas começam a acontecer fora da normalidade que a gente entende e dentro de uma extranormalidade que a doutrina espírita explica. Então, essa situação vai ser toda ela devido à manipulação do perispírito por espíritos que têm conhecimento para isso e permissão para isso e, logicamente, dos fluidos doados por um médium. E uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa a grande distância, em alguns minutos por meio da eletricidade. Na época era o telégrafo, hoje é via satélite, né, pela internet. A gente chega em casa, não precisamos descer do carro para abrir o portão, só apertar um botão que ele abre. Então, todos são meios que não estão dentro das relações físicas. Em algumas regiões, se você fizer isso, as pessoas vão achar que você é sobrenatural. Imagine, se ainda existir na Terra um local onde desconheçam totalmente a tecnologia. Eu estou aqui falando, passo o slide e a pessoa vai, espera aí, que milagre é esse? Esse cara é mágico. Porque simplesmente ele desconhece a ação de eletromagnética de mexer um slide. Da mesma forma, as leis espirituais que regem a nossa vida, que estão ao nosso derredor, que estão dentro das nossas possibilidades de entendimento e compreensão, também são importantes para nós entendermos como os fatos se processam, como que as situações ocorrem para a gente compreender e entender o mundo espiritual, a sua interferência no nosso meio. Aí a gente tem que estudar o livro dos médiuns para não criarmos teorias, vamos chamar de fantasmagórica, né, que assustam muito mais do que esclarecem. Então vamos estudar, vamos nos esclarecer, vamos entender e agir com racionalidade diante desses fatos. Capítulo 59, item 59 do livro dos médiuns, o capítulo é o 1, não tem o capítulo 59, né? Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com auxílio da matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. Semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas. Então ele faz a seguinte pergunta: uma pessoa chega e fala assim, mas espera aí, como que um espírito pode transportar essa televisão se ele é tão sutil, se o perispírito dele é tão sutil? Como pode? Aí ele fala assim, mas nós não temos exemplos tão à vista? Kardec pensava em tudo, ele não respondia, ele não agia simplesmente sem pensar. Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores? Na época, o navio a vapor era o boom da história, né? E hoje já tem motores muito mais potentes com combustível muito mais sutil do que naquela época. Quando vemos o ar abater edifício, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes. Então ele está mostrando para a gente que existem outras forças, que não é só a física.
que aquela física de a gente chegar aqui e pegar. Então ele está citando ali os navios a vapor, que era movido por gases, os trens também a vapor, movido por gases, a pólvora, explodir uma pedra, e a eletricidade, lascar árvores, fender rochedos, fender paredes. Então, são fenômenos que não são puramente, mas isso aí tem uma materialidade, mas não são matéria, não é uma marreta que você está lá batendo na pedra para quebrar a parede, é um raio, certo? Uma energia. E aí hoje nós vamos ver os motores, os celulares, tudo sendo movido por uma energia elétrica, mas de comunicação eletromagnética sutil, não é? Um motorzinho elétrico pequenininho, um motor de partida de uma van, é uma coisinha desse tamaninho assim, dessa grossurinha, e mexe aquele motorzão lá que você não vai conseguir fazer movimento com a alavanca lá para fazer ele funcionar com facilidade. E aquele motorzinho vai lá e dispara a partida para o motor começar a funcionar. É o tamanho da força que tem aquele motorzinho. E uma bateria pequena. Então a nossa tecnologia nos levou a entendimentos e nos levou também a informações que nós desconhecemos. A partir desse momento, nós começamos a refletir, que nós desconhecíamos, né? E a partir desse momento, e muita gente também desconhece toda a tecnologia que existe. A gente tem uma noção. O que tem dentro dessa televisão? Um monte de circuito. Como que eles funcionam? Eu não sei. Eu tenho que estudar para saber. Embora tenha estudado eletrônica, mas hoje ela evoluiu tanto que eu vou olhar aquilo ali vou ver só desenhos. Eu vou ter que pegar um manual, fazer um grande estudo, reciclar tudo aquilo que eu aprendi para poder entender e de preferência nem mexer dentro dessa televisão e que ela não dê defeito tão cedo que eu preciso dela por muito tempo. Então a gente precisa de um monte de informações que nós temos. Essas informações estarão sempre sendo vinculadas pelo meio que nós temos no dia a dia e, logicamente, se nós não estudarmos a doutrina espírita conforme ela deve ser estudada, nós não vamos entender os fenômenos espíritas conforme nós devemos entender. Portanto, vamos refletir em todos esses ensinamentos, em todas as informações que ele nos traz. Que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Então, à medida que eu entendo que esse perispírito pode se tornar-se tangível, visível e comportar como um corpo sólido, aí a gente vai entender que ele pode levantar a mesa. Então, nós temos que fazer uma série de raciocínios, uma série de compreensão. Não dá para ler um capítulo da doutrina espírita e falar que já sabe, ou então falar que não dá para ler tudo. Que, não, isso aqui é demais para minha cabeça, não dá para mim ler tudo. E depois sair fazendo comentários negativos. Você tem que pegar e estudar. Os 5 livros da codificação, o livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Obras Póstumas e a Gênese, tem que ser lidos. Acho que um aí eu repeti. Tem que ser lidos, tem que ser estudados. Para quê? E dentro de uma sequência, primeiro o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns. O que é o Espiritismo, em qualquer ordem que você colocar, será bem-vinda, principalmente no início, para você ter uma noção geral. Depois, o livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno. Aí a gente vai estar com conhecimentos bem embasado para a gente ter condições de entender essa maravilha que é a doutrina espírita. E aí, nós terminamos o capítulo 1, vamos para a segunda parte das manifestações físicas das mesas girantes, quando Kardec vai trazer para nós as explicações de como se dava esse processo e como elas foram importantes para a classificação, para a codificação espírita e, principalmente, como a partir daí, de uma simples brincadeira, surgiu um trabalho sério, estruturado, bem organizado, que retrata a mente humana como ninguém retratou, quando as possibilidades internas e externas, das influências de todos os tipos sobre o ser humano, e qualquer ciência que queira crescer vai precisar de entender a doutrina espírita. Desculpem aqueles que são materialistas, desculpem aqueles que discordam da gente, mas são determinados fatos que não tem como a gente contestar. E aí, ou aceitamos, ou aceitamos.